Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou dar uma dica científica para todos vocês que estão se preparando para apresentar o TCC, o mestrado ou o doutorado. Como se preparar e como se dar bem nessa situação. Vamos lá! Como muitos de vocês que me seguem aqui no YouTube, me seguem lá no Instagram já sabem, eu consegui esse ano defender a minha tese de doutorado. Palminhas, palminhas, cadê a edição? Ainda tem umas correçõezinhas pra fazer que a gente tá trabalhando, mas enfim, gente, defendi o doutorado. Vai, vocês já podem dizer que essa parte aí da apresentação eu acho que eu já estou apta a dar algumas dicas. Então, o vídeo de hoje é pra isso, pra que eu consiga passar pra vocês como eu me preparei realmente, né? Eu passei por todas essas fases de fazer um TCC, tanto na graduação quanto depois na residência. Também tive um TCC da residência, o qual a gente apresentou, o mestrado e depois o doutorado. E claro, agora, né, algumas aulas, enfim, seja presencial ou seja online, eu também dou algumas supervisões online, fica a dica para quem quiser. Então, isso realmente é um treino e realmente é um preparo muito importante de ser feito antes de qualquer apresentação. Vamos logo para as dicas. Bom, a primeira dica é aquela que vocês provavelmente já escutaram durante o período aí do trabalho inteiro. A pessoa que sabe mais sobre o seu trabalho é você. Gente, por mais clichê que isso seja, isso tem que ser uma realidade. Por mais que a gente tenha orientador ou às vezes colegas do grupo de pesquisa que ajudam a gente a desenvolver aquela pesquisa, seja na coleta, seja passando mais dicas de artigos, por mais que exista esse grupo, você tem que ser a pessoa que mais sabe. Então, sabe todas aquelas referências que a gente fica lá se desdobrando para colocar no final, para colocar nas normas? Então, você tem que ter lido todas. Então, essa é a minha primeira dica. Você tem que saber muito bem da sua revisão de literatura. Todos aqueles autores que você leu, que embasaram a sua ideia, que embasaram o seu trabalho, tem que estar realmente aí na ponta da sua língua. E por quê? Porque, né, pela razão óbvia que eu acabei de falar, eles embasam a sua ideia, eles embasam o seu trabalho. Então, pra gente fazer uma pesquisa científica, não basta a gente ter uma super ideia, que legal, vamos lá. A gente realmente precisa ter esse embasamento teórico na literatura renomada, de periódicos, né, revistas internacionais ou nacionais, mas que tenham realmente aí o seu valor, que sejam boas publicações de autores que realmente publicam bastante naquela área, porque pesquisa científica, como eu falei, não é meramente você ter uma ideia e ir lá e fazer. A pesquisa científica você precisa ter base nos autores, né, na literatura já existente, justamente porque a pesquisa é feita como? Para você validar ou invalidar diferentes ideias. Então, às vezes alguém fez uma pesquisa que deu muito certo, você vai lá e faz novamente ou faz em outra população e você encontra outro resultado. Isso é normal. Então a gente fala muito isso. É complicado, né, essa questão de egos aí na comunidade científica, acaba tendo, mas o verdadeiro pesquisador sabe que a qualquer momento a sua tese, a sua ideia pode ser refutada por alguém, de dizer e falar, ó, eu fiz igualzinho você e tive outro resultado. Isso não significa que está invalidando o seu resultado, mas significa que estão sendo feitas mais pesquisas para verificar se aquilo que você teve de ideia, se aquilo que você fez, que você encontrou, realmente se aplica em mais pessoas ou em diferentes populações. Então, já começa aí, você tem que ser a pessoa que mais sabe sobre o seu trabalho, a pessoa que mais sabe sobre a área que você está pesquisando, justamente para entender isso, porque depois, lá na discussão e lá na arguição da banca, se for mestrado ou doutorado, você precisa conseguir defender as suas ideias com base nesses autores, ou seja para mostrar para eles que você encontrou alguma coisa diferente deles e por quê, qual foi a diferença, por que você encontrou algo tão diferente assim, ou para dizer que foi igual e você realmente defender essa tese de que, olha, o meu estudo está seguindo essa norma, essas literaturas, esses outros autores. Então, pessoal, sim, você tem que ser a pessoa que mais sabe sobre o seu estudo. Isso já vai te dar uma base, já vai te dar uma segurança muito importante no momento da apresentação. Partindo para o segundo ponto, que é muito importante em um trabalho científico, que geralmente é muito exigido pela banca na apresentação, é a sua metodologia. Como você fez o seu estudo. Então, a gente também, né, é uma crença, um ditado aí muito comum na área científica, que a metodologia é o coração do estudo. E isso é verdade, porque aí é onde vai estar a sua diferença, é onde estará a sua ideia. E muito mais do que isso, vai ser como você fez aquele trabalho. Eu acabei de falar para vocês que um bom pesquisador, ele está preparado para ver outros autores
autores, de outras pessoas fazendo a mesma coisa que ele e encontrando resultados diferentes. Mas para que esses autores consigam fazer o que você fez, da mesma forma que você fez, só que em diferentes populações, enfim, ele precisa saber o que você fez nos mínimos detalhes. Então você precisa contar o que você fez na metodologia de uma forma que outras pessoas consigam replicar, porque isso é a pesquisa científica. Eu preciso conseguir ler o seu estudo e, se eu quiser fazer, falar, nossa, gostei desse exame, gostei do jeito que eles fizeram. Ah, eles fizeram em crianças, eu acho que eu vou tentar fazer a mesma coisa, só que em idosos. E eu realmente conseguir aplicar essa metodologia que você propôs. Isso é muito importante, é muito exigido na banca, que você consiga contar em detalhes como foi feito. Aqui eu já vou colocar, né, de mim, que isso realmente foi uma dificuldade que eu tive realmente de escrever, literalmente escrever na minha tese, como foram todos os passos, que foi realmente uma coleta complexa, eram exames complexos, enfim. No momento da apresentação, no momento da arguição da banca, eu até ouvi isso deles, eu consegui muito mais explicar e ser clara em como foram o passo a passo, em como que eu realmente fiz ali aquela pesquisa, do que realmente na parte escrita. Então isso é difícil mesmo, pessoal. Então, posso dizer agora, né, defendi esse doutorado e mesmo assim uma das correções que a gente ainda está fazendo, né, trabalhando, é justamente nessa metodologia da parte escrita, para ficar um pouco mais claro de quem lê conseguir aplicar. Então tenha bastante cuidado com isso no seu trabalho escrito, mas calma, você pode vir a ter algumas correções. O importante é que você consiga explicar para as pessoas como você fez, que você consiga realmente contar da rotina da coleta, contar as dificuldades que você teve, contar justamente até as coisas que não estão escritas. Então, muitas vezes a gente faz vários testes, né? São chamados as coletas pilotos, antes mesmo da gente ter a nossa metodologia totalmente definida. Às vezes, na apresentação, ali na aula ou na arguição da banca, é um momento que você tem de expor isso, de expor realmente, nossa, eu fiz vários pilotos, eu testei isso, eu testei aquilo, antes de chegar nessa metodologia. Isso é muito importante e isso demonstra para a banca que realmente foi você que fez o trabalho, porque infelizmente, né, a gente sabe aí, a gente tá no Brasil, às vezes acontece de nem sempre o pesquisador fazer a coleta. Vou falar bem a verdade. Infelizmente, às vezes a gente, né, acho que todo mundo conhece algum caso aí que o trabalho não foi exatamente feito pela pessoa que está apresentando. Então, pessoal, o que vai te dar mais segurança no momento da apresentação é você realmente ter vivenciado aquilo que você está escrevendo. Então, se foi você que escreveu, foi lá e fez a coleta, cara, na tranquilidade você vai conseguir ser totalmente sincero e falar, ó, eu fui lá, eu fiz assim, eu fiz assim, eu fiz assim. Mesmo que talvez a parte escrita não esteja realmente tão refinada ou precise de alguns ajustes, se foi você que fez, se foi você que testou, você vai ter a segurança de falar no momento da apresentação sobre a sua experiência. Bom, esses dois pontos que eu falei foram mais específicos em relação ao trabalho em si, né? No sentido da escrita, no sentido da apresentação, no sentido do conhecimento. Mas tem um terceiro ponto, que é o principal, que mexe justamente com o nosso emocional, né? Porque muita gente pode falar pra mim, ah, beleza, esses dois pontos eu tô seguindo, tá tranquilo. Só que na hora que eu chego lá, né, eu vejo aquela banca, aqueles professores renomados, já começa a dar aquela ansiedade, né? E aí, como que eu lido com isso? Pessoal, isso realmente é a parte um pouco mais difícil, né? E é justamente aí que às vezes a gente treme na base e até esquece dos pontos que você realmente sabia. Uma das dicas que eu coloco para vocês é que vocês entendam que esse momento de arguição de banca, seja na qualificação, seja na defesa propriamente dita, né? Tanto do TCC, mestrado, doutorado, pós-doc, você tem que entender que aquele momento é para melhorar o seu trabalho. Então, eu até escolhi, né, alguma banca, alguns professores que uma pessoa ou outra falou, nossa, né, mas essa professora realmente é muito exigente, nossa, você tem coragem. Eu falei assim, cara, nem é uma questão de coragem, é uma questão de saber que, assim, eu quero que essa pessoa leia o meu trabalho, porque eu sei que o filtro dela é justamente muito alto. Então, de repente, se passar por esse filtro, ou se ela me der correções do que fazer, eu tenho certeza que meu trabalho vai ficar excelente. Então, é isso que você tem que ter em mente. Não leva pro lado pessoal, no sentido de que, meu Deus, eu fiz tudo errado, e agora, né? Porque tal professora vai me odiar, ela me odeia, ela acha que eu não sei escrever, ela acha que eu não fiz a coleta. Não, gente, não leva pro lado pessoal, calma. Leva pro lado
literalmente profissional. Tenta separar essas duas coisas, porque a banca tá ali justamente olhando o seu trabalho, ela não está olhando literalmente você como pessoa. Pelo menos não deveria, mas enfim. Então isso foi uma das coisas que eu fiz que realmente me tranquilizou bastante, sabe? De olhar pra banca como pessoas que estão ali para me ajudar, para melhorar o meu trabalho. Eu sei que às vezes a gente se depara com professores que às vezes podem fazer críticas um pouco mais pessoais ou um pouco mais pesadas, mas aí, gente, é você já conhecer um pouco o jeito do professor, você já se preparar um pouquinho aí pra entender que, enfim, é dessa forma que ele lida com as coisas e não, de verdade, não levar isso pro pessoal, pensar como que você pode melhorar como profissional. Esse momento de apresentação de TCC, mestrado, doutorado, é como você vai ser enquanto profissional. Então, se alguém te tá dando um feedback importante, mesmo que seja um pouquinho do lado pessoal, né, às vezes do seu jeito de explicar, da sua aula, cara, pega pra você no sentido profissional, no sentido de você olhar e falar assim, poxa, tá bom, eu me enrolei, eu não tive muita didática, nossa, então deixa eu trabalhar isso daqui, porque, poxa vida, eu estou me tornando um mestre, eu estou me tornando um doutor, então, se essa pessoa que já passou por isso tá me dando essa dica, isso pode ser importante. Então, isso é o principal, gente, ter um pouco de humildade. Não se deixar ser humilhado, não se deixar ser rebaixado, mas também não deixar isso, né, com educação, não vai discutir com a banca, pelo amor de Deus. No, God! Faça isso com educação, mas ao mesmo tempo ter um pouco de humildade, de pensar, cara, beleza, eu me ferrei, foi muito difícil, teve muita coisa aqui que eles não sabem que eu vivenciei, eu vivi sozinho, eu tenho muito essa sensação, sabe, de que eu passei por coisas assim muito sozinha que muita gente não sabe. E no fundo, pessoal, não precisa saber, porque a banca que tá lá também vivenciou muitas coisas sozinha, também passou por muitas coisas sozinha, em outra época, sem Google, sem internet, sem muita coisa, e tá lá. Então, esse é o último ponto que eu quero deixar pra vocês. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero realmente que tenha ajudado vocês, principalmente se você tá aí angustiado, se você tá próximo da sua apresentação. De verdade, pensa nisso, tenta ficar tranquilo, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Se você tiver mais alguma dúvida, se você quiser contar a sua experiência, deixa pra mim aqui nos comentários. E se você quiser uma aula um pouco mais específica, onde eu explico pra você questões do projeto de pesquisa, questões da apresentação, literalmente, né, no sentido dos slides, deixa aqui pra mim nos comentários também como sugestão. Isso é muito importante pra que eu saiba o que vocês estão precisando. Ah, claro, já deixa o seu like, se inscreve no canal, isso aí é coisa básica. E espero ver vocês aqui da próxima. Até breve!